Na série sobre os 50 anos do golpe militar de 64, o documentário Na Ponta do Lápis. Agora, na Web TV Redação K1. Olá! Olá! Quer saber como é o trabalho de um jornalista durante um evento esportivo? Acompanhe com a repórter Raíza Goy a entrevista com a apresentadora do Globo Esporte, Alice Bastos Neves. É com você, Raíza. Hoje nós estamos conversando com a jornalista e apresentadora do Globo Esporte da RBS TV, Alice Bastos Neves. Alice, primeiramente, muito obrigada pela tua participação, pela tua presença. Queria que tu falasse um pouquinho sobre essa nova linguagem do jornalismo esportivo, quais são as características principais e quais são as peculiaridades, o diferencial dessa nova linguagem. Eu que agradeço o convite, é um prazer para mim estar em Ijuí e conviver com o pessoal aqui da região noroeste, que a gente acaba ficando tão afastado. Falar da nova linguagem do jornalismo esportivo tem muito a ver com falar de uma maneira descontraída, assim como estou conversando com vocês aqui, que é o jeito que eu sou fora do ar, é o jeito que eu procuro ser no ar, né? Naturalidade, buscar mexer com o sentimento das pessoas que estão do outro lado da câmera, é isso que a gente busca nesse jeito de fazer, né? E quanto aos efeitos dessa nova linguagem na Copa do Mundo, os reflexos dessa nova linguagem na Copa do Mundo, o que tu pensa sobre isso? A gente vai continuar fazendo do mesmo jeito na Copa do Mundo, né? Do jeito que a gente já faz, do jeito que a gente já cobre o Campeonato Gaúcho, a gente vai cobrir os jogos da Copa do Mundo aqui, Argentina e Nigéria, França e Honduras, o que mais vier, a gente vai cobrir desse mesmo jeito, né? Buscando magia, encantamento, fantasia, o que mais a gente puder achar, e talvez na Copa do Mundo ainda mais, né? Porque tem muita emoção envolvida. A gente está vestindo a camisa do nosso país, então mais ainda. Então tá, muito obrigada de novo pela tua participação, agradeço e seja sempre bem-vindo ao nosso município, tá bom? Muito obrigada, boa sorte para todo mundo. Obrigada, até mais. Nós recebemos hoje aqui no programa o jornalista Wilson Wagner, que participou das gravações do documentário. Boa noite, Wilson. Nós agradecemos a sua presença hoje aqui no estúdio. E a primeira pergunta, eu gostaria de saber o que motivou você a desenvolver um estudo sobre a charge. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de vir até aqui falar sobre esse gênero jornalístico que eu acho bastante importante, né, na história antiga, né, na história da ditadura militar, diversos momentos da história do país e também na atualidade. O que me motivou a fazer esse trabalho foi o fato de eu migrar dentro dessas duas atividades. Eu entrei no jornalismo, de certo modo, por meio da charge, fazendo trabalho para jornais, né, da minha cidade, e a partir daí eu conheci o que era o ambiente das redações e optei então por fazer jornalismo. Então, desde o início, desde quando eu fiz entrei na universidade, eu já tinha definido o meu trabalho de conclusão de curso, que seria estudar a charge como um instrumento, uma ferramenta para o jornalismo. Ok. E atualmente, a charge desempenha o mesmo papel que naquela época? Eu acredito que sim, ela tem um espaço bastante grande hoje na imprensa nacional e até mesmo mundial, transmitindo, fazendo o papel que lhe cabe, que é justamente levar uma informação através de uma linguagem um pouco diferente que é a linguagem visual, levar essa informação e agregar um número maior de pessoas a lerem, né? A gente sabe que o Brasil, infelizmente, não é um país de leitores, mas através da charge, então, a gente consegue estimular as pessoas a lerem mais e compreenderem mais as informações. É verdade que durante a ditadura militar, períodos de recessão, ela surge, acho que, com mais força, né? Mais por uma postura dos próprios jornalistas, por ser um momento diferente, onde você realmente quer questionar, você quer bater contra, né? Nós vivemos agora um momento mais tranquilo em termos políticos, né? Então ela não chega a ser tão ferrenha quanto nos outros momentos, mas ela sim, ela cumpre um papel bastante importante na imprensa nacional. Mais uma vez, muito obrigada, Wilson, por participar do nosso programa. Acompanhe agora o documentário Na Ponta do Lápis. Estilo de ilustração que tem por finalidade satirizar, por meio de uma caricatura, algum acontecimento atual com um ou mais personagens envolvidos, assim é caracterizada a charge.
Durante a ditadura militar, a Charge teve presença garantida nos principais jornais de imprensa alternativa na luta pela redemocratização do Brasil. Acho que a imprensa alternativa foi a base de toda a luta contra a ditadura militar. Claro que a gente tinha uma série de pessoas fazendo protestos, chegou-se até a guerrilha, mas de certo modo a imprensa ela foi a face democrática da luta contra a ditadura militar. E a imprensa alternativa, ela foi, na verdade, ela teve o peito, vamos dizer assim, de realmente bater de frente com a ditadura, com os militares. A grande imprensa, que eram os jornais mais tradicionais, revistas mais tradicionais, mantinham-se mais alienados, mais alheios a essa situação toda, né? Não tinha uma posição totalmente definida, enquanto que a imprensa alternativa realmente não tinha medo, né? Tanto é que foram inúmeros, foram mais de 150 jornais aí durante toda a ditadura militar que foram criados justamente com esse objetivo. E a censura vinha, limitava o que eles podiam falar e até mesmo fechavam esses veículos, o que não ocorria com a grande imprensa. Tal imprensa ficou marcada pela prática de denúncias contra as torturas e violações dos direitos humanos, praticados pela ditadura militar e também pelas críticas ao modelo econômico então vigente. De maneira geral, a imprensa alternativa ficou caracterizada pelo princípio de oposição ao discurso oficial. A Charge, ela, pelo fato dela trabalhar o humor, ela foi bastante odiada, vamos dizer assim, pelos ditadores, pelos militares, né? Justamente por isso, por ela ter o humor ele é muito irritante, né? Às vezes um texto jornalístico direto não incomodava tanto quanto uma charge. O nome que ficou conhecido por seus personagens politizados, de humor debochado, cortante e feroz, foi o de Henrique de Souza Filho, o Enfio. Hipócrita, gigolô, pulha! Nada como uma desintoxicada pela manhã. Ai, vou me suicidar. O mundo é por demais frio e cruel para a dimensão do meu amor. Pulo em parafuso, adoro saltos em parafuso, assim, ó! Em 1969, depois do AI-5, conhecido como golpe dentro do golpe, Enfio passa a fazer parte do jornal O Pasquim. Em pouco tempo, ficou conhecido por seus desenhos. A Charge ela consegue chegar a um público mais generalizado, né? Por ela chega a um público mais amplo. Muitas vezes o texto está mais restrito a um público específico de intelectuais, de pessoas com um certo grau de estudo maior, e a Charge não, pela sua linguagem, ser tanto visual quanto verbal, ela consegue atingir um público maior de pessoas. Então ela teve essa inserção maior dentro da sociedade e ao mesmo tempo, dentro daquilo que eu falei antes, ela era bastante irritante, né? Ela conseguia mexer em algumas feridas que muitas vezes o jornalismo escrito não fazia, justamente pela essa questão do humor que ela utiliza. Enfio politizou a charge esportiva, criando personagens que representavam a realidade social dos torcedores cariocas através da luta de classes. Com Zeferino, Bode Orelana e Graúna, criticou a miséria nordestina, a luta de guerrilha e os intelectuais. Zeferino é um cangaceiro, líder do bando formado por um passarinho preto e um bode. O bode traz o nome pomposo de Francisco Orelana, explorador do rio Amazonas e herói do imaginário sul-americano. E come livros, paródia do intelectual teórico e dirigista. O passarinho preto é a Graúna, personagem tão complexo que é difícil definir. Ingênua, esperta, doce, infantil, sensual. Os três são o povo da Caatinga. Oi? Zeferino, reúna suas economias que nós vamos investir. Não é no Banco do Brasil nem Petrobras. Vamos comprar ações da inflação. 14% ao mês, meu irmão.
Dá nojo, sabe? Tem um plano para acabar com o mal olhado que assola o país. E se todos os 110 milhões de brasileiros plantassem um pé de arruda, espantariam a fome, a seca, doenças e a miséria. E se os 110 milhões plantassem um voto na oposição? Espantariam as urnas, cédulas, candidatos, eleições. Putz grila! Pensei que aquele era o último quadrinho. Andem normalmente, nem tão depressa que possa parecer corrida, e nem tão devagar que possa parecer provocação. O Baldo, o paranoico, retratava o medo da volta dos anos de chumbo. Quem me garante que além de eu estar assistindo a televisão, ela também não está me assistindo? Desliga, Baldo, desliga. Tava brincando, doutor. Em 1983, se iniciava um movimento pelas eleições diretas para presidente da República. A manifestação ganhou o apoio de partidos e, em pouco tempo, a simpatia da população, que foi às ruas para pedir a volta das eleições diretas. Durante o período dos comícios das diretas já, nos primeiros meses de 1984, Enfio publicou crônicas e algumas charges retratando a mobilização. Apesar das manifestações, apenas em 1989 o povo pôde escolher um novo presidente, Fernando Collor. A Assembleia Nacional Constituinte, que precedeu as eleições, foi instalada no Congresso Nacional, em Brasília, em 1º de fevereiro de 1987, com a finalidade de elaborar uma Constituição democrática para o Brasil, após 21 anos sob o regime militar. Os trabalhos da Constituinte foram encerrados em 2 de setembro de 1988, após a votação e a aprovação do texto final da nova Constituição brasileira. Em 5 de outubro de 1988, o presidente da Assembleia, Ulisses Guimarães, promulga em sessão solene a nova Constituição brasileira. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Muda, Brasil! A segunda temporada da Web TV Redação K1 encerra nesta edição. Além de matérias sobre a juventude e vida acadêmica, você conferiu uma série de reportagens sobre os 50 anos do golpe militar de 64. Voltamos no próximo semestre com mais informação em uma nova edição da Web TV Redação K1. Até lá! Até lá!